Bendito seja o Senhor nosso Deus, que fez os céus e que fez a terra. Amém. Boa noite, meus irmãos. Pela graça do Senhor, graça essa e paz advinda do Senhor e que se multiplica sobre as nossas vidas, eu assim saúdo a todos os irmãos. O Senhor nessa noite nos dá a oportunidade para que nós possamos prestar um serviço de culto a Ele, de adoração ao seu santo nome, não da forma como nós pensamos ou como imaginamos, mas da forma como a palavra do Senhor nos conduz a fazer. Nós buscamos sempre cultuar ao Senhor exatamente e estritamente e exclusivamente da forma como a palavra de Deus nos instrui. Nós não somos como outros que buscam fazer aquilo que a palavra não menciona. Pelo contrário, fazemos exatamente conforme a palavra do Senhor instrui. E nessa oportunidade, obviamente, nós com o coração contrito e voltado para essa atividade, faremos isso iniciando orando ao Senhor nosso Deus. Portanto, peço que você feche os seus olhos, baixe a sua fronte e nós possamos assim orar ao nosso Deus. Bendito Deus, soberano e eterno, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és Deus acima de todas as coisas, um Deus inigualável, Senhor, que criaste todas as coisas visíveis e invisíveis. Só Tu, Senhor, é Deus, e toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Toda a natureza criada exalta o Teu santo e sublime nome. Toda a criação demonstra que existe um Deus poderoso, supremo, soberano e que está acima de tudo e de todos. E nós, Senhor, como Teus servos, Teus filhos, quedados aos Teus pés aqui, reconhecemos também que de eternidade a eternidade só o Senhor é Deus. As Tuas maravilhas das Tuas obras são infindáveis, Senhor, são inigualáveis. Os Teus feitos e a Tua providência nos surpreende, Senhor, pelo Teu agir sobrenatural e pelo Teu agir também pelas causas secundárias, para fazer com que a Tua vontade venha sempre se cumprir, porque nada foge ao Teu controle. Nada, Senhor, pode ir contra a Tua vontade. Pelo contrário, todas as coisas são conduzidas pelo próprio Senhor, para que o Seu nome seja glorificado em tudo e sobre todos. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, e aqui nos achegamos ousadamente diante do Senhor, para oferecermos ao Senhor um serviço cultico, de adoração ao nosso Deus. Como disse, conforme a instrução da palavra do Senhor. O Senhor reservou, santificou e abençoou este dia. E nos trouxe até este lugar, lugar escolhido pelo Senhor, para a adoração do Teu nome. E aqui estamos, para assim fazermos. Mas não fazemos, Pai, por nós mesmos. Não podemos fazê-lo, Senhor, por nossas próprias concepções. Pelo contrário, fazemos isso na mediação única do Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador. E pelo poder do Espírito Santo, aqui, leremos a Tua palavra, oraremos, cantaremos, bendiremos ao Senhor, ofereceremos aqui a nossa oferta ao Senhor, agradável a Ti. E aqui ouviremos da Tua voz ao nosso coração, ao Teu povo. Por isso, que Teu Espírito nos guie e nos conduza em todas as coisas, para que tudo seja feito unicamente para a glória do Teu santo nome. É assim que nós choramos, gratos, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 18. E nós faremos uma leitura alternada deste salmo. Salmo de número 18.
Leitura alternada desse texto santo que diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, e das mãos de Saul, ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, correntes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, e gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu tempo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram porque ele se indignou. Das narinas subiu fumaça, fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. O esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartarei perversamente do meu Deus. Os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras, com o perverso e inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. E porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços pegaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alagaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei,
e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Porque não conheci, me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Todos juntos, os dois últimos. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ainda de pé, em reverência ao Senhor, abramos os nossos inários no hino de número 13, Contemplação, e exaltemos ao Senhor nosso Deus com louvor. Poder sentar, meus amados irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que abriu este caminho aos céus para cada um de nós. E diante de sua majestade e de sua grandeza, a nossa atitude não poderia ser outra que não confessarmos os nossos pecados. Quebrantados diante dele, nós faremos isso nessa noite. E a instrução da parte do Senhor para nós, em sua palavra, está no livro de Salmos, capítulo 51, versículos de 1 a 5. Salmo 51, versículos de 1 a 5, que eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente.
texto sagrado que diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Como disse, meus amados irmãos, nós temos a oportunidade de, inicialmente de maneira silenciosa, orarmos ao Senhor, confessarmos os nossos pecados. Façamos isso e dentro de alguns instantes o silêncio será quebrado com uma oração audível em agradecimento pelo perdão recebido. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, neste instante, reconhecendo diante do Senhor o nosso pecado, reconhecendo, Senhor, que desagradamos o nome do Senhor por muitas vezes, e assim quebramos a Tua lei, Senhor. Lei esta que vigora até hoje. Os padrões morais, o Senhor nos relembra nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas isso, Senhor, não fazemos. E ao invés de obedecermos o que a tua palavra diz, falamos coisas que não te agradam, agimos de forma que não te agrada. E o Senhor, por ser perfeitamente santo e não ter comunhão com o pecado, poderia sim, em tua justiça, derramar sobre nós a tua ira. Ira que merecemos, Senhor, por sermos pecadores, pois o salário do pecado é unicamente a morte. E confessamos assim, Senhor, que não temos andado conforme os teus princípios, não temos sido aquilo que o Senhor requer que sejamos. Mas como lemos aqui, fazemos nossas as palavras do salmista, quando diz: compadece-te de nós, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sê propício, Senhor, a cada um de nós. Não olhe, Senhor, diretamente a nós, pecadores, mas olhe para nós através de Cristo Jesus, o nosso mediador, que sofreu, que morreu em nosso lugar e que estendeu sobre nós a sua
infinita graça. E agora, cobertos por esta graça maravilhosa, fomos salvos, Senhor. E também somos perdoados. Bendizemos o teu nome porque o Senhor nos deu esta oportunidade de em Cristo Jesus sermos perdoados. E isso, Senhor, é fruto da tua bondade sobre nós, que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Nós assim te oramos, gratos pelo perdão recebido em Cristo Jesus. No nome dele. Amém. Perdoados meus irmãos, então, cantaremos ao Senhor, louvaremos a Ele, cientes da sua instrução em sua bendita palavra, que está no Salmo de número 34, versículo 1, que nós leremos juntos em uníssono. Salmo 34, versículo 1. Aqueles que puderem se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. E assim, leiamos juntos esse texto, lembrando de lermos também este título que pertence ao texto sagrado. Leiamos. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém. Bendito seja o Senhor. Cantemos juntos 2 cânticos espirituais. Tu és soberano e quão formoso és. Tudo que
tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Poder sentar, meus amados irmãos. Passemos agora ao momento de dedicação em que nós podemos ofertar ao Senhor. E a instrução da parte de Deus para isso está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículos 41 a 44. Que diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Temos a oportunidade, meus irmãos, de seguirmos o que a Bíblia nos instrui, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas, e reconhecendo que do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém, todos os seus habitantes. Nós, regozijadamente, temos a oportunidade de devolvermos ao Senhor 10% daquilo que recebemos do nosso sustento, e também de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor pela sua providência, ofertando segundo o nosso coração. Faremos isso enquanto cantaremos o cântico Oferta de Amor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu
eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar com o nosso irmão seminarista Hugo, agradecendo ao Senhor pelas ricas bênçãos, pelos dízimos, pelas ofertas, pela providência do Senhor, meu amado irmão, e também rogando ao Senhor a iluminação do seu Santo Espírito sobre o seminarista Eliseu, que nos trará a mensagem do Senhor nessa noite. Oremos. Senhor Deus Santo, Deus bom, Deus misericordioso, Pai de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio. Somos-te também, Senhor, gratos por todas as demais bênçãos, pela vida, o respirar, este dia, Senhor, separado para ti, por estarmos aqui, por podermos ler a tua palavra, por podermos, Senhor, cantar em alto e bom som louvores ao teu santo e eterno nome. Meu Deus e meu Pai, te peço, ser com o reverendo Herardo e todos os demais envolvidos, Senhor, na administração dessas ofertas, Senhor, que tudo seja feito para a tua glória e para o avanço do teu reino nesta terra, para o bom estabelecimento deste trabalho aqui na cidade Jardim. Senhor, Deus eterno, também te peço ser com o seminarista Eliseu, usa-o como um instrumento nas tuas mãos nesta noite, abençoa o teu servo, Senhor, dá a ele clareza, dá a ele, Senhor, uma palavra temperada com sal, como nos diz as tuas escrituras, Senhor, e dá-nos atenção, dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor Deus Santo, que o nosso coração esteja totalmente disposto, inclinado e maleável, Senhor, para, ouvindo a exortação das tuas escrituras, nos submeter, atentar, Senhor, e deixarmos ser moldados à semelhança de Cristo Jesus, teu Filho. Senhor, derrama bênçãos sobre todos nós nesta noite, ao que oramos, e por fé te agradecemos no santo nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus amados irmãos, havendo lido a palavra, cantado e bendito, ofertado ao Senhor, nós temos a oportunidade agora de ouvirmos a sua voz, palavra do Senhor, com o nosso irmão seminarista Eliseu. Ouçamos com atenção e diligência. Boa noite, amada igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Gostaria de pedir que os amados irmãos pudessem abrir suas Bíblias, que se encontra no livro de Ruth. O capítulo 1, nós leremos dos versos 1 até o verso 5. Ruth, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 5. Assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali.
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus Santo, Deus Soberano, que o Senhor Deus então nos conduza neste momento tão importante do culto. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e assim nos faça ouvir, ó Pai, da Tua voz. Senhor Deus, nos revele a nós as belezas, as maravilhas do Teu Evangelho e que assim, ouvindo estas verdades, nós possamos então praticá-las dia após dia em nossas vidas, a fim de vivermos de modo digno e agradável diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem de nós não gosta de ouvir uma boa história de amor? Não apenas assisti-la, mas, de fato, vivê-la em nossas vidas. Essa história de Ruth é uma das histórias mais queridas de toda a Escritura. É um livro curto, tem uma leitura muito fácil e tem um romance que é muito belo e muito apreciado pelo povo de Deus. Melhor ainda porque ela não é apenas um filme, não são personagens fictícios que aqui estão diante dos nossos olhos. Não é algo apenas idealizado, mas é um romance entre 2 pessoas reais, que são gente como a gente é. Mas toda essa narrativa, e que se Deus assim nos permitir, hoje nós iniciaremos essa sequência de estudos em todo este livro de Ruth, toda esta narrativa vai além de uma história de amor. Ela mostra uma história de pecados, mas também mostra a providência divina e a graça demonstrada para a vida eterna. Você vê então como Deus trata com o seu povo e como Ele conduz todas as coisas para a redenção desse povo. Este livro de Ruth então vai trazer 4 aspectos para nós que são extremamente relevantes para o dia de hoje. Primeiramente, se Deus assim nos permitir nessa exposição, nos ensinar a reconhecer o nosso papel enquanto Igreja de Cristo. Como é fundamental para nós veremos isto essa noite, nós não nos afastarmos do local que o próprio Deus estabelece para que nós fiquemos. Nós, como povo de Deus, não devemos nos afastar da Igreja do Senhor e nem do povo de Deus. Você verá então aqui inicialmente um homem que vai deixar a terra de Belém e vai para a terra de Moabe. Mais do que uma mudança de região, ela é uma saída de um local de onde Deus abençoava o seu povo. Você verá também um segundo aspecto relacionado à pureza da igreja, dentro de um contexto de grande juízo, um juízo de Deus por conta do pecado do povo. Nós vamos ver que devemos nos manter puros. Como faremos isso? Nós não devemos lidar com os problemas do pecado, encontrando soluções que vão apenas amenizar este pecado. Nós não resolvemos os nossos pecados com fuga para outro lugar, mas o pecado precisa ser sempre tratado e abandonado. Em terceiro lugar, nós veremos que o Senhor designa salvar não só judeus, aqui neste livro, mas também gentios, todos os eleitos espalhados sobre essa face da terra. Então nós veremos não só o papel da igreja, nós veremos não só a pureza que a igreja deve manter diante dos caminhos que eles são abertos na sua vida, como também nós veremos que a igreja é formada por gentios, por todos aqueles que creem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos também no início deste livro a figura de um rei. Sim, de um rei. Você vê que este homem que sai da terra de Belém, de Judá,
O nome dele é Elimeleque. Este nome, Elimeleque, segundo o texto original, que foi escrito em hebraico, significa Deus é rei. Na verdade, Deus é o meu rei. Então você vê esse livro ser aberto com a demonstração de um rei e ele ser encerrado também, se você olhar rapidamente no capítulo 4, no último verso, que este livro também vai se encerrar com o rei Davi, aquele que será levantado no meio do povo para resgatar o povo, apontando para aquele que é superior a todos os reis da terra, a saber, Jesus Cristo. Alguns detalhes do livro, então, precisam ser expostos nessa primeira exposição, nesse primeiro sermão. O primeiro deles é que nós não sabemos ao certo quem escreveu este livro de Ruth, mas nós sabemos que, assim como o autor aos Hebreus é desconhecido, nós temos a certeza de que tanto este livro como o livro de Hebreus foi escrito por alguém inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Aprove a Deus, então, não preservar o nome deste autor, mas aprove a ele registrar esta simples, mas profunda história de amor. Uma história que desde muito cedo foi bem recebida pelo povo de Deus e desde cedo foi reconhecida pelo povo de Deus como sendo pertencente ao cânon das Escrituras. Por falar em cânon das Escrituras, a ordem deste livro é extremamente importante para nós. Na nossa Bíblia traduzida, ele se encontra em qual local? Após o livro de Juízes e antes do livro de Samuel. Ou seja, Samuel é onde vai estar contida toda a história do rei Davi. Ruth, então, vai fornecer essa ponte entre o período dos juízes, onde o povo fazia tudo o que era reto aos seus próprios olhos, e o período da instituição do reinado de Israel, trazendo, então, a origem da família do rei Davi. É importante também lembrarmos que, quanto à disposição desse livro no cânon hebraico, no texto original no qual ele foi escrito, o livro de Ruth ele se situa logo após o livro de Provérbios. Por que razão? Porque Provérbios vai terminar, se você se lembra bem, no seu capítulo 31, falando da mulher virtuosa. E então ele traz, após falar sobre a mulher virtuosa, este exemplo prático de uma mulher virtuosa, como uma coroa de uma mulher virtuosa, que é o livro de Ruth. Então, tendo entendido a localização desse livro maior, nós passaremos então para um contexto mais específico. Volte seus olhos para o verso 1. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Veja bem, esta época dos juízes foi uma época bastante sombria para o povo de Israel. Nós já passamos na nossa leitura continuada do livro de Juízes, já passamos por Ruth, entramos em Samuel, mas como é recente essa leitura, talvez os irmãos se lembrem de quantas atrocidades vocês leram ali naquele livro. E veja, não eram pessoas relativamente ímpias, mas eram pecados cometidos pelo próprio povo de Deus. Você se lembra então que Deus retirou o povo do Egito, com mão poderosa, com braço estendido. Deus realizou grandes feitos na vida do povo. Deus tem cuidado do povo desde o Éden. Passa por todo esse período, mas você verá que este povo, mesmo sendo livre, mesmo contemplando toda a libertação que Deus faz a seu respeito, este mesmo povo, que lá quando estavam com Moisés, quando Moisés traz os mandamentos, posteriormente com Josué, quando ele faz a reafirmação da lei, esse mesmo povo, quando ouve estas coisas, diz: tudo o que o Senhor disse, assim nós faremos. Esse mesmo povo que diz isso, tudo o que o Senhor nos ordenou, nós faremos. Você verá então no livro de Juízes esse povo trocar o único Deus vivo e verdadeiro por falsos deuses. Eles professavam ser o povo de Deus, mas o coração deles estava distante deste Deus. Eles viviam como se Deus não existisse. Por isso você vai ver essa frase bastante comum no livro de Juízes: cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
Agora aqui em Ruth, neste versículo 1 e também no versículo 2, você vai ver, infelizmente, acontecer a mesma coisa. O pecado, irmãos, entra de forma sutil na nossa vida, de forma sorrateira. Como nós percebemos isso? Porque você olhar para o texto, você vê que havia fome na terra. Se havia fome, Elimeleque tem uma família, então ele se dispõe a ir a outro local para buscar alimento para a sua família. É justo, é lícito a atitude dele. Veja, Elimeleque faz algo que aparentemente é bom. Ele sai da sua casa para prover a sua família. Mas a grande questão é que a causa desta fome não era simplesmente uma seca qualquer. Não era simplesmente porque não estava chovendo ali naquele local. Não era uma seca comum. Mas esta fome era fruto do pecado de Israel. Aqui então salta diante de nós a falta de sabedoria do líder de uma casa, onde ele irá tentar solucionar este problema sem atentar para a palavra de Deus. Elimeleque vai agir então nesse contexto por uma crise, da mesma forma que os homens hoje. Isso é visto de forma muito clara quando há mudanças de governo. Nós experimentamos isso recentemente, independente de que lado político você esteja. Quem é de esquerda considerou isso quando a direita assumiu o poder, quem é de direita considera a mesma questão quando a esquerda assume o poder. Os governos mudam e as pessoas se desesperam. Elas dizem, agora vai se acabar tudo. Então nós temos que nos mudar daqui. O Brasil agora vai afundar, não tem mais jeito, não tem mais solução. É melhor nós irmos embora, mudarmos para outro país, irmos para outro local e sairmos daqui. Vejam, as pessoas tomam decisões para si e para suas famílias baseadas numa crise econômica. Ela é a base para a tomada de decisões. Elimeleque, assim como no tempo dos juízes, faz o que era reto aos seus próprios olhos. O que estava acontecendo aqui, essa fome, era uma ação conectada. Juízo de Deus com a fome sobre o povo de Israel. O livro de Juízes, quando você faz essa leitura, parece um grande bumerangue. Os irmãos conhecem aquele brinquedo que você joga, ele vai e retorna para o mesmo local. Você joga, ele vai e retorna para o mesmo local. É exatamente isso que acontece no livro de Juízes. O povo peca, Deus inflige juízo sobre o povo. Então o povo sente o peso da mão, da ira de Deus. Então o povo clama ao Senhor, Senhor, liberta-nos. Deus, por amar este povo, tem misericórdia do povo. Deus levanta um juiz para libertar o povo. O juiz liberta o povo. O juiz morre. Então o povo peca novamente e vive na idolatria. Então Deus inflige o juízo novamente. E essa história se repete, e se repete, e se repete. Tantas vezes no livro de Juízes. Tantas vezes quanto o Senhor livra, após a morte do juiz que o seu Deus levantou, o povo cai novamente em pecado e na idolatria. A declaração dessa fome não era simplesmente algo físico, algo econômico, mas era uma declaração teológica. O povo de Deus estava em pecado, o povo precisava se arrepender. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28. Neste capítulo, no início dele, nós veremos ricas bênçãos acerca da obediência. Como Deus é benevolente para com o seu povo, enquanto eles se mantêm fiéis a Deus. Mas também você vai ver, a partir do verso 15, as maldições decorrentes da desobediência. E veja, do verso 15, praticamente até o final, são muitas maldições decorrentes da desobediência do povo. Então você vê ele dizer no verso 15: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti
e te alcançarão. Você tem uma lista de maldições, e não são pequenas essa lista, e nem simples. Você lê essas maldições, é até terrível. Uma delas é que, inclusive, a esposa que é tua, ele diz que quando você sai, ela se deitará com outro. E a realidade que nós vemos claramente nos dias de hoje. Mas não é exatamente essa maldição sobre a qual nós gostaríamos de falar. Veja no verso 38 deste capítulo. Ele diz: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. No verso 40, então, ele diz: em todos os teus limites terá oliveira, porém tu não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Ora, o que acontecia com o povo é claramente isso que já havia sido anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio. A fome deveria ser olhada pelos óculos da Escritura. Mas este povo estava cego. Eles deveriam ter se lembrado disso aqui que estava escrito aqui em Deuteronômio e percebido que aquela fome era resultado do pecado que eles tinham cometido. Elimeleque, então, não deveria ter fugido de Belém. Ele deveria ter se arrependido. Ele não deveria ter saído do local onde ele estava, mas ele deveria ter corrido diretamente para os braços do Senhor e clamado para ele por misericórdia. A solução, então, que Elimeleque procura é a mesma que muitos de nós procuramos diante dos problemas que estão na nossa vida. Resolver tudo de maneira simples e fácil. Se nós olharmos o que acontece conosco em nossa vida, sem esse óculos da Escritura, sem a correta dimensão do que a palavra de Deus nos revela, faz então que nós enxerguemos qualquer ação e qualquer acontecimento em nossa vida, seja ele bom ou ruim, de forma completamente errada. E principalmente diante dos problemas, o que nós vamos tentar fazer então, se nós não usarmos os óculos da Escritura, se formos tomar decisões por nós mesmos, nós tentaremos então tomar as rédeas da nossa própria vida. Nós tentaremos dar a nossa própria direção, o caminho no qual nós mesmos queremos seguir. Isso seja no casamento, seja com os seus filhos, na criação deles, seja no seu trabalho, seja com relação à sua igreja. Se você não se atentar para o que a Escritura te ensina, você vai cair da mesma forma que Elimeleque caiu. Elimeleque foge de Deus. Ele foge para longe de Deus, foge para longe do povo de Deus. Ele foge para onde? Para a terra de Moabe. Não é um lugar qualquer, é uma terra pagã, uma terra idólatra. Pois a terra que antes manava leite e mel, que havia sido prometida a Abraão, a terra que eles tanto sonhavam, que tanto almejavam, que peregrinaram durante tanto tempo, que muitos deles morreram em diversas guerras para conquistar esta terra, que o Senhor Deus mesmo havia prometido, a terra que manava leite e mel, agora não tem alimento. Para Elimeleque e sua família, o que era reto aos seus próprios olhos era procurar outro local que pudesse ser agradável e fornecer aquilo que eles precisavam para a sua vida, mesmo que esse local fosse idólatra. E talvez a decisão deles não tenha sido nem tão pesada assim, porque o povo de Deus já estava imerso na idolatria. Se você se lembrar o que acontece com Josué, antes da sua morte, ele vai lembrar o povo da lei do Senhor, que eles deveriam servir, obedecer os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus. Ele então coloca uma pedra por testemunho, porque o povo diz: tudo que o Senhor falou, assim nós faremos. Então Josué põe uma pedra por testemunho e diz: essa pedra será testemunho sobre vós, para saber se vocês estão falando a verdade ou se estão mentindo. Então Josué diz: lancem fora da terra de vocês todos os ídolos, adorem somente a Deus. Todos os baalins, todos os astarotes deveriam ser lançados fora. Quem deveria habitar ali? O povo do Senhor. Já
havia tido a divisão da terra. Eles já haviam recebido cada um a sua porção por herança. Eles deveriam tomar posse da terra e expulsar aqueles que não eram parte do povo de Deus. Mas aí quando você vê o começo do livro de Juízes, você vai ler. E a tribo de Efraim não expulsou tal nação. E a tribo de Manassés não expulsa tal nação. A tribo de Dan não expulsa tal nação. Eles permaneceram com aquele povo no meio deles. Se misturaram no meio deles. Então talvez a idolatria de Moabe já não fosse mais nem tão estranha aos olhos dele, visto que eles permitiram que aquilo adentrasse no meio do povo de Deus. Ainda assim, Moabe não é uma terra favorável aos israelitas. Você vê lá em Números também ser descrito isso. O rei de Moabe vai chamar Balaão para amaldiçoar os israelitas. Você vê já aqui em Juízes, sob o reinado de Eglon, os israelitas servirem aos moabitas durante 18 anos. Olha então essa loucura. Uma nação inimiga de Israel, uma nação idólatra, pagã, completamente contrária a Deus, aquilo que Deus estabelece. É exatamente esse local então que Elimeleque e sua família decidem ir. A pior decisão foi tomada por eles. Eles agiram segundo as circunstâncias da vida. Quantas vezes então nós não justificamos o nosso apartar de Deus por circunstâncias dessa vida? Quantas vezes nós não chegamos diante do pastor, quando ele nos exorta, e nós entregamos para ele muitas justificativas por conta daquilo que nós temos praticado? Diz ao pastor, eu não vim aqui para a igreja porque eu tinha um compromisso que eu tinha que comparecer. Pastor, então eu vou assumir esse trabalho aqui, eu sei que ele envolve o dia do Senhor, mas é só por um tempinho aqui, é só por alguns anos. Depois eu largo. É só porque eu estou precisando realmente agora, eu estou realmente necessitado. Talvez eu esteja com fome. Então eu preciso assumir rapidamente esse trabalho aqui. Eu posso ir lá, eu posso assumir, eu posso me afastar do povo de Deus. Isso não tem problema. Talvez então você olhar essas coisas e você diga, vale a pena. No fim das contas vai valer a pena. É só um tempinho. É pouco tempo para a gente assumir isso. Eu vou faltar ao culto só hoje. É só hoje, eu estou cansado só hoje. No outro domingo eu vou. Eu vou me mudar daqui dessa região, lá não tem igreja, mas eu vou me mudar só por um tempo. Tá tudo bem, nós ficamos um tempo lá, depois nós procuramos um outro local com a nossa família, onde nós vamos ter, onde nos congregar. Veja, de forma simples e sorrateira, você começa a achar que as circunstâncias dessa vida fazem valer a pena nós cometermos pecados que muitas vezes nem estão visíveis diante dos nossos olhos, porque nós estamos cegos pelas coisas deste mundo. Nós começamos a achar então que vale a pena nós nos arriscarmos. É só uma ordenança pequena, vale a pena a gente desobedecer. Aí eu te pergunto, será que vale a pena nós arriscarmos a nossa vida? Aí, opa, quando fala em vida, aí não, né? Mas então vale a pena você arriscar a sua família? Por essas decisões que tem tomado? Então você diz, vale sim, claro que vale a pena, eu vou ganhar muito dinheiro. Vale a pena sim, eu vou namorar com alguém que não é crente, é rapidinho só. Depois eu vou discipular ela, eu vou converter ela vai vir para a igreja. Eu vou converter esse irmão, ele vai vir para a igreja também. É rapidinho. Afinal, tantas pessoas fizeram isso e não deu certo. Veja, nós começamos a apresentar desculpas para todas as nossas ações. E nós começamos a pecar assim como Elimeleque pecou. Nós vamos olhar as circunstâncias, então nós vamos tomar decisões baseadas nas circunstâncias. Nós vamos então deixar de considerar o que está aqui na Escritura. Isso quando nós nos lembramos, que muitas vezes nem lembramos da Escritura. Quantas vezes nós não agimos assim, irmãos? Todos nós. E para coisas que aparentemente são simples e não tem muito peso para nós. Eu acho que isso não é pecado.
Eu vou só ver esse filme aqui à tarde, vou só assistir aqui minha série, almocei aqui, vou só assistir essa série. Aí começa a assistir um, outro. Não descansa, não se prepara para o dia do Senhor. Vou só assistir esse futebolzinho aqui. Vou só passear ali no shopping rapidinho com a minha família, vou andar um pouquinho na Puticabana. Então, como é que o povo de Deus chega no culto? Todo mundo acabado, todo mundo morto de cansado, todo mundo dormindo nos bancos. E a gente vê isso, não é com uma frequência pouca, quando a gente está aqui na frente. Porque inconscientemente nós dizemos o quê? Vale a pena esse risco. Nós vamos conseguir unir as duas coisas. Então os crentes dizem: pastor, eu não vou só esse domingo de manhã, eu vou dormir só mais um pouquinho, eu estou tão cansado. Sábado foi tão puxado, a semana de trabalho foi tão puxada. Deus sabe o tanto que eu estou cansado. Deus sabe mesmo. Deus sabe. O pecado, irmãos, entra na nossa vida de maneira leve, de maneira sutil. Ele vai tentar você. E se você der essa brecha aqui para ele, se você se entregar isso aqui para ele, rapidamente você vai ser arrastado. Você vai ser tomado. Você daqui a pouco vai estar todo enlinhado, todo entrelaçado até o seu pescoço. Porque você não vai perceber, ele vai tomar conta da tua vida e das tuas ações. Elimeleque e sua família estavam em tempos de fome. Se eles estavam com fome, eles foram até a terra de Moabe procurar alimento. Mas o que é que a Escritura diz? Eles foram a Moabe e eles habitaram ali. Habitaram na terra, e ele vai dizer depois, com os filhos dele, ainda ficaram mais 10 anos. Veja comigo o que diz no versos 3, 4 e 5. Ele diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois, então, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Veja só essa estrutura que é posta para nós. No versículo 1 e 2 você vai ver as ações deles. Qual é a decisão dessa família? Qual a decisão do cabeça dessa família? Diante da circunstância, ir para um local, independente de qual seja. Tem a solução que nós precisamos. Mas agora nos versos 3 a 5 você vê os resultados dessa decisão. Lembra das promessas que foram dadas? Da desobediência? Lembra de qual é o salário do pecado? É a morte. Nós podemos até achar muitas vezes nas nossas decisões que nós estamos sendo racionais. Podemos até achar que nós estamos sendo sábios. Mas veja só, meu irmão, isso não vai livrar o nosso coração. Por mais que você ache que você é sábio, que você planejou, que você consegue resistir a essas coisas, você não vai conseguir livrar o seu coração se você der essa brecha aqui para o pecado. Porque o que diz o profeta, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Se nós tomarmos qualquer que seja a decisão na nossa vida, por mais simples que você possa considerar, sem consultar a Escritura, nós cairemos em muitas tragédias. Elimeleque e a família dele fizeram planos. Eles traçaram toda uma estratégia para aquela família, tudo que eles precisariam. Ai, que família organizada, não é? Vejam, eles afastaram-se de Deus pelas circunstâncias. A estratégia deles fez com que eles se enlaçassem com o pecado. Tanto que eles vão depois casar os seus filhos com mulheres moabitas. Ou seja, vão expor seus próprios filhos ao jugo desigual. Toda essa cena é resumida por uma falta que talvez você nem tenha notado. Nessa perícope inicial de Ruth, dos versos 1 a 5, você não vai ver nenhuma menção sobre o nome de Deus. Nenhuma. Não há nenhuma referência.
Só a partir desse ponto você vai ver então Deus ser sempre invocado. Você vai ver depois as saudações que Boaz dá em nome do Senhor. Você vai ver orações sendo feitas ao Senhor. Mas aqui nessa primeira parte não tem absolutamente nada. Nada aqui. Porque eles leram a providência de Deus de maneira errada. Eles negligenciaram esse alerta para o pecado deles. Eles não buscaram a face de Deus. Apenas traçaram suas próprias estratégias, apenas traçaram seus próprios planos, e todo o plano deles, eles viram então ser perdido por entre seus dedos, como areia fina, que às vezes você pega assim, ela escorre no meio dos seus dedos. Todo o plano deles escorreu por entre as mãos, quando o final dessa perícope vai os alcançar, que é a morte. Tanto Elimeleque, quanto seus 2 filhos, Malom e Quilion. Um abismo puxou o outro abismo. O resultado dessa tragédia foi a morte da família. Parece até o que aconteceu no Éden. Adão não dá ouvidos à voz de Deus. Achou que era algo simples. Havia um mandato para ele, cultivar e guardar o jardim. Ora, se a serpente estava no jardim, o jardim não havia sido guardado. Ele deveria proteger, de certa forma, a sua esposa para que não fosse tentada. Mas quando nós vamos ver, diz lá que Eva tomou, comeu do fruto e deu para ele. E no hebraico nós vamos ver que ela deu para ele que estava com ela. Ou seja, ele estava bem ali do lado, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, inerte. Não deu ouvidos à voz de Deus, que havia dito: de toda a árvore dos jardins comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não dá ouvidos à voz de Deus. Parecia ser algo simples, não é? Era só um fruto, era só uma mordida, era só comer um pouco dele. É rapidinho, né? O que mal pode se fazer? Pecou. E porque pecou, morreu. E morreu a esposa, e morreu os filhos, e até hoje morrem milhões e milhões todos os dias, porque por meio de um homem a morte passou a todos os homens. Repito então as minhas palavras iniciais. O livro de Ruth mostra uma história de pecados, mas também de providência divina, de graça e de vida eterna. Repito também as palavras iniciais, que você vai ver como Deus trata com o seu povo e como Ele conduz todas as coisas para a redenção desse povo. Então você diz: como? Redenção desse povo? Olha a quantidade de tragédias aqui. Pecado por cima de pecado. O que Elimeleque está fazendo é a mesma coisa que os juízes estavam fazendo. E agora morre não só ele, morre todos os seus filhos. Mas o Senhor levanta sempre o rosto sobre o seu povo e nos dá a graça e a sua misericórdia. Onde nós vemos isso no texto? No versículo 4. Numa frase simples na parte B desse versículo, quando ele diz: era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. Ora, os irmãos, por conhecerem a história, sabem quem é Ruth. Aqui estava sendo chamada, como eu também disse lá no começo, uma gentia para a composição do povo de Deus. Diante de todas essas ações catastróficas e pecaminosas, pecado por cima de pecado, então Deus provém vida para o seu povo. Deus havia dito a Adão: eu não te ordenei que não comesse. Depois ele diz então: nascerá de ti o descendente que esmagará a cabeça da serpente. Ruth não é um nome simples a ser desconsiderado dentro dessa narrativa. Deus estava com o seu povo, mesmo que esse povo vivesse em uma prática constante de pecado. Deus preparava o caminho para a redenção deste povo. Dos filhos desta jovem nascerá então, como você vê no último versículo do capítulo 4, o rei Davi, o grande rei de Israel, de onde também viria aquele para o qual este rei apontava, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Que aplicações, então, nós podemos tirar para nós aqui, desta noite? Nós que somos pais, somos responsáveis por nossas famílias, por nossas casas, ou ainda que você seja solteiro, mas que tem cuidado da sua própria vida, analisem as suas vidas. Quantas vezes nós não agimos assim, reto aos nossos próprios olhos? Nós temos que ter pleno cuidado para não tentar alcançar os sonhos das nossas vidas, os sonhos das nossas esposas, os sonhos dos nossos filhos, mas no fim das contas, então, conduzi-los, todos eles, para um caminho que é distante do Senhor, e no final acabar nós mesmos seguindo esse mesmo caminho distante do Senhor. Diante das dificuldades da sua família, é exatamente isso que Elimeleque faz. Elimeleque sim teria que cuidar da família, mas primeiramente ele teria que confiar no Senhor, se arrepender do seu pecado e confiar no Senhor. Ele teria que cuidar da sua família sim, mas dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu para ele. Então muitas vezes nós somos tentados a agir de maneira que é tão infantil. Nós traçamos os nossos planos, as nossas estratégias, somos organizados, mas todos esses planos e estratégias, se forem pesados pela Escritura, nós veremos que eles não batem com o que a palavra de Deus nos ensina. Usarmos a nossa Escritura como uma grande peneira e formos colocar os nossos planos aqui dentro, ficará tudo preso aqui, não passará praticamente nada, porque muitas vezes fazemos os nossos planos, as nossas decisões, o que vamos fazer, sem considerar a palavra do nosso Deus. E a providência divina é dura, irmãos. Não é algo simples. Isso não é brincadeira. Porque você vê que homens tomaram decisões de seguir seu coração diante das circunstâncias, sem levar em conta isso aqui. Eles não levaram em conta, eles não se recordaram da palavra do Senhor e tomaram suas próprias decisões. Não se arrependeram dos seus pecados, não buscaram a face do Senhor. Você não vê Elimeleque nem fazer isso em nenhum momento aqui, não é descrito. Como eles não levaram em conta, qual o triste resultado disso? Eles seguiram seus caminhos, e no fim dos seus caminhos, o que eles encontraram foi morte. Morte para o marido, morte para os filhos, e como diz no versículo 5, agora a mulher está desamparada com as suas noras. Então nós devemos ter cuidado, devemos sempre analisar a nossa vida para percebermos que tipo de situação nós temos vivido, como nós temos agido. Isso é uma exortação direta, um exemplo claro, a Escritura é cheia de exemplos claros, que os caminhos tomados da desobediência não deram em lugar nenhum, tão somente na morte. Para alguns, pela misericórdia de Deus, apenas a morte física, por terem já sido salvos, então, com certeza, então, desfrutarão a glória com Cristo. Mas para os ímpios, o que lhes resta é a morte eterna. Segunda coisa, nós não devemos sair ou abandonar o local onde Deus destinou para nós. Desde Abraão havia tido esse chamado. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu te mostrarei. Ele vem guiando o povo por todo esse percurso, para onde o povo deveria estar. E você vê isso claramente lá no Egito, quando Moisés vai dizer, na verdade Deus diz para Moisés, para dizer para Faraó, deixa o meu povo ir. Para que o povo deveria sair? Simplesmente para sair da escravidão? Não, deixa o meu povo ir para que me sirva, para que me adore. Havia um local estabelecido por eles onde eles deveriam ficar. Aqui já havia um tabernáculo estabelecido onde eles deveriam oferecer sacrifícios, onde o próprio Deus habitava com eles. Deus estava no meio do povo. Eles abandonam esse local de onde Deus estava, sem levar isso em conta. Nós não devemos sair e abandonar o local onde o Senhor destinou para nós. E muitas vezes nós somos tentados a deixar a igreja do Senhor. Isso de forma muito simples, buscando por paz, buscando tranquilidade ou conforto fora da igreja, diante das nossas
situações. Nós não buscamos no Senhor o resultado disso, e nem nos nossos irmãos. Porque diz aqui na Escritura que havia fome na terra, mas não diz que todas as tribos de Israel estavam afetadas pela fome. Não há uma inscrição clara sobre isso. Tanto que, posteriormente, Noemi vai voltar para lá. Ué, então todos aqueles que ficaram lá morreram de fome? Ou Deus os sustentou de alguma forma? Por que então eles não buscaram nos seus irmãos auxílio? Muitas vezes nós agimos dessa forma. Diante das circunstâncias, dos problemas, buscamos orientação, conselho com tantas pessoas nesse mundo. Menos com o nosso pastor, com o nosso presbítero, o diácono, com os nossos irmãos. Nós negligenciamos facilmente tanto a igreja do Senhor quanto o próprio corpo de Cristo. Mas não, irmãos, não devemos fazer isso, porque o nosso lugar é aqui. Deus prometeu que nos abençoaria aqui. Aqui nós encontramos o nosso Deus, domingo após domingo. Ele nos chama para estarmos aqui diante da presença dEle. E é aqui, então, que nós ficaremos. Aqui é o nosso lugar. Aqui é que Deus nos abençoa com a pregação da palavra. Aqui é que Ele nos abençoa com os sacramentos. Ele fortalece a nossa fé. E tendo consciência disso, então nós dizemos, como um cântico que nós comumente entoamos, se eu não estou enganado, acho que no Salmo 34, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mas talvez então você olhe para essas aplicações e diga, assim como eu digo diante de tudo isso, meu Deus, quantas vezes nós não tivemos cuidado conosco, quantas vezes não tivemos cuidado com a nossa família, com os nossos filhos, quantas vezes nós negligenciamos os irmãos da igreja, quantas vezes nós negligenciamos o culto ao Senhor, estar na presença de Deus, quantas vezes nós tratamos isso de maneira tão banal. Quantas vezes nós abandonamos a casa do Senhor, o nosso alimento espiritual, para procurar alimento físico, seja ele qual for. Mas isso não nos causa desespero, porque houve alguém que deixou a casa do Pai. Houve alguém que deixou a sua própria morada, a morada dos céus. Houve alguém que saiu de onde estava e veio a este mundo aqui, habitar no meio dos mortos, em seus delitos e pecados, para que ele pudesse então dar vida àqueles nos quais ele elegeu antes da fundação do mundo. A nossa esperança não está em nós, pois certamente nós vamos falhar, como nós temos falhado tantas e tantas vezes. Mas nós confiamos naquele que veio ao mundo de fato, para nos livrar desse caminho que nós estávamos seguindo. Esse caminho que era reto aos nossos próprios olhos. Ele então veio até esse mundo e nos tira desse caminho errado que nós seguíamos. Ele nos livra da nossa cegueira. Ele nos livra da morte, do pecado e do diabo. Então ele vai nos levar para uma terra que já não terá mais fome. Pelo contrário, nela há somente abundância. Esse alguém é Jesus. É o nosso Rei. É o nosso Salvador. Nós não conseguimos obedecer a Deus em tudo, mas Ele obedeceu em nosso lugar. Nele, então, nós encontramos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não devemos endurecer o nosso coração diante deste chamado. Nós devemos nos arrepender e imediatamente do nosso pecado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa, espera nele. Ele é o teu refúgio e fortaleza. Ele é o teu refúgio e proteção. É socorro bem presente na angústia. Às vezes a providência divina de Deus é dura e nós passaremos por problemas e por aflições nesse mundo. Não poucas vezes Deus vai nos fazer ter fome, vai nos fazer ter sede. Mas assim como Ele diz na Escritura em Deuteronômio, eu te fiz ter fome, eu te fiz ter sede.
Você passou no meio do deserto, serpentes abrasadoras, escorpiões. Mas eu te sustentei com o maná do deserto, eu fiz sair a água da rocha. E tudo isso que você passou foi para te provar, para saber se guardaria ou não os meus mandamentos, mas no fim, para te fazer o bem. Muitas vezes nós seremos humilhados, muitas vezes nós seremos quebrados, mas nós temos um Pai amoroso que sempre nos alerta desse caminho. Deus sempre nos chama e diz: meu filho, esse caminho não. Não siga por aí, esse caminho vai resultar em morte para você e para a sua família. Não siga por esse caminho. Então, meu irmão, ouça a voz do seu pastor. Aprenda dele. Porque ele é manso e humilde. Só nele você vai encontrar perdão. E é somente nele que nós acharemos descanso para a nossa alma. A ele seja, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito seja Deus pela sua palavra, pela instrumentalidade do seu servo. Vamos ficar de pé e abrir os nossos hinários no hino de número 6, Doxologia, e juntos cantarmos ao Senhor nosso Deus. Citemos juntos a pergunta de número 60 e sua resposta do breve catecismo de Westminster. Pergunta: de que modo se deve santificar o domingo? Resposta: deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Amém. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, não temos outro bem a não ser o Senhor. Chegamos agora, Pai, ao fim deste culto, regozijados porque aqui o Senhor nos recebeu, aqui o Senhor nos acolheu diante de Ti e ouviu as nossas orações. Aqui, Senhor, através da leitura, o Teu Santo Espírito nos conduziu para sermos edificados, como também o Senhor recebe a nossa oferta dada de nosso coração, servil e obediente. Aqui, Senhor, ouvimos da Tua santa e bendita palavra, instrução para cada um de nós. Pai, quão preciosa é a Tua palavra, quão rica é a Sua e bendita lei. É através dela, Senhor, que recebemos instrução. É através dela que somos guiados, conduzidos pelo Senhor ao caminho da retidão para assim agradar ao Teu santo e bendito nome. Que não venhamos, Senhor, nos desesperar em meio às situações que passamos, às adversidades que se levantam diante de nós, às tantas e tantas situações difíceis e que nos atemorizam por muitas vezes, mas que não hajamos precipitadamente. Pelo contrário,
que busquemos ao Senhor confiadamente, debaixo da sua graça, buscar o teu auxílio, buscar o teu socorro, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o socorro bem presente no tempo da tribulação. E por isso não buscamos em outro lugar que não seja em Ti, Senhor, o Senhor dos exércitos. Nos ajude, Senhor, cada vez mais a confiarmos em Ti, a não nos precipitarmos e ouvirmos a Tua voz, a buscarmos o Senhor a todo instante e a fazermos, Senhor, tudo aquilo que concerne a cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós não necessitamos, Senhor, de coisas visíveis para santificar as nossas ações ou para santificar aquilo que nos pertence, porque a Tua palavra já nos afirma que nós pertencemos ao Senhor e, portanto, pelo Espírito Santo dado a cada um de nós, tudo aquilo que fazemos, nós fazemos consagrando ao Senhor, porque sabemos que o Espírito Santo do Senhor está continuamente conosco. Pai, abençoa as nossas famílias, cuida de cada um dos nossos filhos, das nossas esposas, cuide dos esposos também, dos maridos, sacerdotes do lar, provedores, Senhor, da casa, os fortalece e os capacita para que eles permaneçam assim, Senhor, provendo, buscando a Tua palavra, fazendo, Senhor, como vemos desde o princípio da Tua palavra, ensinando sua esposa e os seus filhos a palavra do Senhor. Dá a graça, Senhor, que o Teu Espírito conduza as famílias desta congregação, para que sejam abençoados e bem-aventurados para a glória do Teu nome. Que os nossos filhos cresçam no amor do Senhor, no temor do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que só o Senhor merece ser adorado. E possamos, Senhor, dia após dia, nos regozijarmos em Tua presença. Que não, Senhor, busquemos ao Senhor unicamente por obediência, mas alegres por podermos estar buscando o Senhor. Alegres por podermos agradar ao Senhor. E assim sermos fortalecidos na Tua palavra. Sermos fortalecidos por estarmos nos aproximando do Senhor. E assim sermos santificados na verdade, que é a Tua bendita palavra. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoa nesta semana. Conduz as nossas vidas e todas as coisas que nos cercam. Que a Tua providência, Senhor, permaneça e que nós possamos enxergar, ainda que com os olhos espirituais, as tantas e tantas bênçãos do Senhor sobre nós. O Teu agir sobre as nossas vidas. E assim abrirmos os nossos lábios para bendizer ao Senhor pelos seus grandes feitos em nossas vidas. E agora, meus amados irmãos, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, e que as eternas e benditas santas consolações do Santo Espírito do Senhor seja com todos que aqui se encontram, povo de Deus, e com todo o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. 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 Podem sentar, meus amados irmãos. Deus seja louvado
por mais uma oportunidade de podermos bendizer o seu santo e glorioso nome. Por fazermos como diz o salmista, e como muito bem lembrou o seminarista Eliseu, o pardal ele encontrou a sua casa, ninho para si. Nós encontramos a casa do Senhor, que é o nosso lugar. Bendito seja o Senhor nosso Deus por isso. Nossos avisos, meus amados irmãos, as nossas atividades regulares, quarta-feira, nossa reunião de oração e estudo bíblico, estudo da palavra, onde nós estamos tratando sobre a resolução de conflitos. Iniciamos falando sobre os pré-requisitos para a resolução de conflitos. Quarta-feira falamos aqui sobre mansidão. Eu estava dizendo a Sabenda, Deus tem enriquecido a minha vida com aquilo que eu falo na quarta-feira. Porque, obviamente, quando a gente fala alguma coisa, instrui alguma coisa, aquele primeiro instruiu a nós que falaremos, é claro. E Deus tem me enriquecido muito com esses ensinamentos e com essas instruções para a vida cristã diária. Domingo nós teremos a nossa escola dominical, às 9 horas da manhã. Lembrem-se de trazerem a Bíblia e de fazer com que os seus filhos também tragam as suas Bíblias. Lembrem-se disso. Sobre a questão do pedido de Bíblias, eu esqueci de colocar lá no grupo, mas eu vou colocar para a gente responder e fazer esse pedido juntos, tá bom? Às 18h30, o nosso culto solene, se assim Deus nos permitir, com a graça do Senhor, estaremos aqui mais uma vez atendendo o chamado do nosso Deus. Pelo nosso calendário, no sábado, estava previsto reunião da SAF, departamental e oração, no próximo sábado, que já é o início do mês de abril, ok? Então as irmãs se organizem aí para saber se isso vai acontecer no próximo sábado. A departamental é aberta a todas as irmãs da igreja, não somente às sócias da SAF. Também pelo nosso calendário, esse calendário que eu estou falando é aquele que eu disse hoje de manhã, aquele que eu imprimi e você já colocou lá na sua geladeira, ou então você já apregou na sua parede lá, para você não esquecer. Também haverá atividade da UMP, estudo bíblico, aqui na congregação, no sábado à noite, se Deus assim permitir. Vou pedir pro nosso irmão Arthur, que não pôde estar hoje aqui, está viajando, ele coloque no grupo para que nós lembremos disso, ok? Mais algum aviso que eu lembre? Acredito que não. Lembrem-se, meus amados irmãos, lembrei agora, de orar pelo nosso aniversário, dia 26 de abril, ok? No sábado, às 19 horas, nós teremos o 31º aniversário da nossa congregação aqui, ok? Lembrem-se de orar por isso e se dispor a ajudar para a gente fazer um culto de ação de graças, bendizendo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Dia 3 de abril, 3 de abril é o próximo sábado, né? Quinta-feira. Quinta-feira dessa semana que se inicia o luau da Sinodal do Piauí. SAF, Sínodo, quando eu digo sínodo, pastores presbíteros, e Sinodal de UMP. SAF, UMP e Sínodo. Todos estarão envolvidos nessa programação. Então você, que essa semana vai receber o seu soldo, né, seu pagamento, você reserve aí já esse valor de R$30 para você participar desse momento ali no Esplendor e Festa Buffet e ser edificado através da palavra e das atividades que lá terão. R$30 o jantar, com certeza vai ser uma coisa muito, muito bem feita. Crianças até 6 anos, R$15. E crianças menores de 1 ano não pagam nada, ok? Só isso mesmo, né? Não tem mais aviso.
Muito obrigado, Santo. Deus em Cristo nos abençoe. Com oração silenciosa, estamos despedidos ao nosso momento de comunhão.